Nós vamos continuar então na nossa conferência, Compreendes o que vens lendo, e hoje à noite o culto público, o pastor Joey também vai estar pregando. Ok. Pastor, Deus abençoe o senhor. Obrigado. Vou trazer uma água para o senhor. Bom dia a todos. Espero que tenham tido uma boa noite de descanso, de repouso, né? Principalmente, com certeza, depois de tantas atividades. Sei que quando a igreja faz aniversário, é mais ou menos como em casa, né? Dá muito trabalho. Você tem que realmente preparar com muita antecedência. E eu espero que os irmãos tenham tido esse momento de descanso. Hoje pela manhã eu gostaria de tratar com os irmãos, ou dar continuidade com os irmãos, e tentar demonstrar que o ministério vicário, como é chamado, ou substitutivo, como deve ser compreendido, da obra de Cristo, se estende para além daquilo que nós chamamos de expiação vicária. A expiação vicária é o ato maior, é com certeza o momento e principalmente a ação, a obra de Deus que mais expõe esse caráter substitutivo. Por substitutivo, já disse aos irmãos, não é apenas que Cristo fez por uma causa, por algum motivo simplesmente, ou a nosso favor, mas porque Ele assumiu o nosso lugar. A cruz era onde deveríamos estar. Então, um autor interessante chamado Terry Johnson, ele diz que qualquer coisa menor que a condenação eterna é graça. Porque era isso mesmo que estava reservado a todos. Então, esse é o ápice, digamos, e o ato maior. Mas a substituição que Cristo faz de nós é bem mais ampla, como vimos ontem, e hoje eu gostaria de dar um passo a mais nesse sentido. Mas antes de entrar no nosso texto especificamente, eu gostaria de tentar demonstrar aos irmãos um conceito dessa expiação, dessa substituição, que vem de um autor bastante, digamos, antigo, tá? Da década de 1800 até a década de 1900, até o ano, né, esse século, William G.T. Shedd, que é um autor norte-americano, professor do Union Theological Seminary lá nos Estados Unidos, escreveu muitas obras de teologia sistemática. Uma delas é exatamente um livro especificamente sobre expiação vicária ou expiação substitutiva. E ele escreveu exatamente porque, como eu disse ontem, era aquele momento em que surgiam alguns debates sobre esses assuntos do ponto de vista teológico, tentando retirar o caráter penal dessa substituição. E ele escreveu essa obra. E ele define o ato de expiação de Cristo como o ato perfeito. É essa definição que eu gostaria que os irmãos pudessem guardar. O ato perfeito de Deus. Na expiação, na cruz, toda a justiça de Deus, plena e completa, foi executada. Nenhum mal ficou excluído dessa, digamos, penalização. A justiça de Deus é satisfeita. E quando nós cantamos aqui que Ele é santo, nós estamos dizendo exatamente isso, que dado a santidade de Deus, a justiça dele, perfeita e plena, não admite, de maneira alguma, que esses pecados fiquem impunes e que eles sejam punidos, talvez, por uma proporção ou uma gravidade menor. Ele é punido cabalmente naquilo que de fato deve ser. No entanto, esse mesmo ato é um ato de misericórdia perfeita. Ou seja, Deus, em sua soberania e perfeição, executa no mesmo ato, a cruz é isso, exatamente isso, justiça e misericórdia. Algo que só pertence a Deus, é um atributo que a teologia chama de simplicidade. Além de Deus ser santo, além de Deus ser soberano, há um atributo que é o atributo da simplicidade de Deus, ou seja, todos os atos de Deus são perfeitos em si. Deus não manifesta sua ira sem amor, e Deus não manifesta amor sem ira. Esse ato de Deus é pleno, porque Ele é único, por isso Ele é simples, digamos assim, nessa linguagem. Deixe-me tentar mostrar isso para os irmãos com um texto, não é o nosso texto, mas apenas para que os irmãos entendam, ou pelo menos eu tente me esforçar aqui para que os irmãos compreendam o que eu quero dizer. O Evangelho de Marcos, no capítulo 3,
narra o milagre de Jesus sobre aquele homem que tem a mão ressequida. Os irmãos lembram-se da narrativa? E os judeus o observavam, era um dia de sábado, e como Jesus estava sendo observado, ele diz, de certa forma, já que vocês querem observar, diz o texto que Jesus chama o homem para o meio. Jesus chama a atenção de todos exatamente para aquilo que ele vai executar. É o ato dele. Porque Jesus sabia que havia ali uma observação específica sobre ele. Veja bem, o texto diz que Jesus entrou na sinagoga e ali um homem tinha a mão ressequida, numa das mãos, e estava observando Jesus para ver se o curaria em dia de sábado, a fim de o acusarem. O olhar era esse. E disse Jesus ao homem de mão ressequida: venha ao meio. Então lhes perguntou aos que estavam presentes dentro das sinagogas, escribas com certeza: é lícito nos sábados fazer o bem ou fazer o mal? Salvar a vida ou tirá-la? Mas eles ficaram em silêncio. Esse é o famoso silêncio culposo, que se eles dizem que não é lícito, eles contrariam cabalmente a Escritura, a lei de Deus. Mas se eles dizem que é lícito, eles estão dizendo sim, que Jesus deveria sim curar aos sábados. Então, como eles não tinham resposta, se calaram. Mas o que eu quero chamar a atenção dos irmãos é para o verso 5. Olhando-os ao redor, indignado e conduído com a dureza do seu coração. Este olhar é um olhar que só Deus, em Cristo Jesus, pode ter. Ele é perfeito. Ele olhou à sua volta e o seu olhar era de indignação, mas simultaneamente de compaixão. Esse é um ato perfeito. Deixe-me tentar ilustrar, já que comecei a sessão de piadas internas ontem. Tivemos um almoço com os presbíteros e aí eu acabei usando o repertório que eles me deram, né? Mas nós, na verdade, estávamos assentados, como sempre acontece nessas ocasiões, os homens separados, com uma conversa séria, obviamente, uma conversa importante, porque homem só tem conversa importante. E as mulheres reunidas separadas numa outra mesa, claro, para poder falar dos seus maridos. Como comumente acontece. Esse diálogo, veja bem, delas nunca será simultâneo. Ou elas estarão nos criticando, ou elas estarão nos enaltecendo. Mas não ao mesmo tempo. Porque isso não é uma capacidade que tenhamos. Isso é atributo de Deus próprio dele. Só Deus é perfeito e consegue falar com amor e com ira. Se o meu exemplo não for bom, observe se você tem filhos. Você não consegue olhar para o seu filho com amor, ao mesmo tempo que você olha com ira. A gente sabe que a ira e o amor estão lá, mas cada uma delas se manifesta em horas, em olhares, em ações diferentes. Mas Deus é diferente. O ato de Deus é perfeito. E ao olhar para aquela sinagoga, ao mesmo tempo que Jesus está irado, em cólera, pela atitude deles, é ao mesmo tempo que Jesus está condoído, exatamente dessa condição deles. Isso é o que, na minha opinião, Shedd chama de ato perfeito. Pois bem, eu gostaria de trazer aos irmãos nesta manhã como esse ato perfeito se manifesta numa ação de Cristo. Se você puder, por favor, abrir agora a sua Bíblia no texto de Mateus, capítulo de número 3. Por favor. E aqui João Batista faz a seguinte, ou Mateus narra os seguintes fatos, verso 11. Eu os batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. A sua pá ele tem na mão e limpará completamente a sua eira, recolherá o seu trigo no celeiro, mas queimará a palha em fogo
inextinguível. Por esse tempo, dirigiu-se Jesus a Galiléia, para o Jordão, a fim de que João o batizasse. Ele, porém, o dissuadia, dizendo: eu é que preciso ser batizado por ti, tu vens a mim? Mas Jesus lhe respondeu: deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então, ele o admitiu. Batizado, Jesus saiu logo da água, eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele, e eis uma voz dos céus que dizia: este é meu Filho amado, em quem eu tenho todo o meu prazer, em quem me comprazo, é o meu Filho amado que me agrada. Esse é basicamente o texto do batismo de Jesus, que é muito difícil, digamos assim, de ser explicado. Mas, em primeiro lugar, eu acho que é importante você entender como esse texto é usado pelo autor nesse contexto. Até porque hoje à noite isso vai ser muito importante para compreender o texto que falaremos à noite. Os evangelistas, eles têm uma liberdade que nós chamamos ao compor o evangelho, de arranjo e seleção. Claro, sabemos que Jesus realizou muito mais milagres do que estão aqui, muito mais ditos do que estão aqui. Lucas deixa isso claro, que ele fez uma pesquisa curada e depois ele seleciona as passagens, aquilo que quer dizer. João deixa isso claro, no final do Evangelho diz que tudo que Jesus falou e fez fossem registrados, não haveria livro que comportasse tudo isso. Então, há um processo aqui de seleção. Portanto, quando você lê um texto, o autor, inspiradamente, claro, Deus, por meio dele, selecionou essa passagem. O segundo é o de arranjo. Para nós, o conceito de história, que já está um pouquinho mais difícil, principalmente depois do período pós-moderno, que a gente não tem mais tantos filmes e histórias e livros lineares, né? Somos cheios de filmes de flashback e coisas dessa natureza, mas para nós a história é uma sequência. A gente quer ler o Evangelho como se fosse uma sequência dos fatos, como eles aconteceram, mas isso não é o conceito de história do período neotestamentário. O evangelista não tem nenhuma preocupação em nos dar os fatos na sequência absoluta. Portanto, ele faz um arranjo, porque mais importante do que a narrativa histórica para o evangelista é a mensagem que ele quer nos trazer, que nós chamamos de evangelho. Aquilo que vai ser revelado acerca de Jesus. Então, como eu mostrei ontem com o texto de Lucas, que tomou a genealogia e colocou a genealogia entre esses milagres, o autor tem a capacidade, sim, a liberdade de fazer seus arranjos. Quando você observa isso, você vai notar que, por exemplo, o Evangelho de João, que não é o sinótico, ele dá início ao ministério de Jesus com Caná da Galileia. Foi o milagre que ele selecionou e a forma como ele arranjou os milagres. O que é fato. Os escritores sinóticos, os três, obviamente, talvez seguindo Marcos, já entendem que o ministério de Jesus ele começa depois do que é chamado de período preparatório, que vem do intervalo da narrativa da sua natividade, do seu nascimento, e inicia logo depois o seu ministério. Então tem um período aqui que é chamado de período preparatório, que contém 3 atos nos 3 mesmos evangelhos. Primeiro, o testemunho de João. Segundo, o batismo de Jesus. Terceiro, a sua tentação. Esses atos preparam Jesus, ou pelo menos ao terminá-lo, Jesus está pronto para iniciar o seu ministério. Então é isso que temos aqui. O nosso conteúdo, o nosso contexto, digamos assim, é exatamente esse. Inclusive pela sua, digamos, implicação. Tá? Não é o nosso assunto principal e não vamos ter como explorar todo o conteúdo que tem nesse período preparatório, é claro, mas vale a pena você ponderar sobre isso. Uma das ponderações importantes é que no período preparatório, um autor chamado Gerhard Voss descreve como tríplice testemunho, o que é perfeito. Nós temos João Batista testemunhando e dizendo, ele é o Cordeiro. Esse testemunho de João não é apenas o testemunho de um profeta. Você se lembra que Jesus diz que não há profeta maior do que João. E João não é o maior profeta simplesmente porque ele tinha uma reputação maior ou porque recebeu uma revelação maior, mas porque João é o único profeta que vê a sua profecia cumprida. Ele anuncia o Messias
E ele contempla o Messias, e isso o torna o maior profeta, mas não só o maior profeta. João, com isso, simboliza todos os profetas. É o fim do Antigo Testamento, é o último profeta da Antiga Aliança, é João Batista. A partir daqui, o grande e maior profeta se chama Jesus Cristo. O ofício dele, obviamente, de rei, profeta e sacerdote inicia, mas até João nós temos o Antigo Testamento. É como se todos os profetas do Antigo Testamento estivessem nesse momento, por meio de João, dizendo: esse é o Cordeiro. Esse é o testemunho de toda a Escritura apontando para Jesus. Por isso, João é assim considerado esse grande profeta, o maior dos profetas, mas indicando o testemunho da profecia. E logo que João batiza Jesus, vocês vão se lembrar, os céus se abrem. E quando os céus se abrem, Deus fala do céu, o Espírito desce como pomba. Veja bem, como pomba não é na forma de pomba, como a gente gosta de simbolizar de vez em quando. O símbolo da IPB antigo tinha uma pomba, né? Só que para poder fazer a arte igual uma chama, ela vinha de cabeça para baixo, que gerou muitas piadas. O pessoal chamava de pomba batida, porque ela estava caindo. Os menos amorosos diziam que era frango no repolho. Que era a folha verde e o pomba, um pássaro lá dentro, né? Então, mas na verdade, o Espírito não se manifestou na forma física. O que ele está dizendo é que o Espírito desceu como? Já viu pomba pousar? Tá? O pouso da pomba é completamente vertical. E assim o Espírito desceu sobre ele. É isso que Mateus e os evangelistas estão dizendo. Mas quando isso acontece, Deus abre os céus e diz: este é o meu Filho amado, em quem eu tenho todo prazer. E agora você tem, associado à profecia de todo o Antigo Testamento, o próprio Deus testemunhando: ele é. Esse é o Cordeiro. Segundo testemunho. O terceiro ato preparatório é quando Jesus é levado pelo Espírito ao deserto. E agora, quem vai testemunhar que ele é verdadeiramente o Filho de Deus é o próprio Satanás. Porque a expressão "se tu és" não é um desafio. Se tu és não é um condicional, uma dúvida, uma probabilidade. Esse texto pode ser compreendido, digamos, o texto grego pode ser muito bem traduzido dizendo: sendo que tu és, considerando que tu és, partindo do fato que tu és o Filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Percebe? O que está sendo, na verdade, questionado não é colocando em dúvida a sua messianidade. A grande tentação é que Jesus use a sua messianidade digamos assim, em favor de si mesmo, e não diante da obra do Pai. E nesse caso, até Satanás reconhece que Jesus é o Filho de Deus. Esse é o período preparatório. Há um tríplice testemunho, há uma clara demonstração que ele é aquele que deveria ser, aquele que deveria vir. Então essa é a indicação, obviamente, desse testemunho. Não vamos considerar, mas vale a pena você observar que a tentação na qual Jesus enfrenta Satanás não é uma espécie de texto didático, tá? Já de saída. Não podemos pensar no texto de Jesus sendo tentado como uma espécie de kit antidemônio, sabe? Como é que você faz para vencer tentações? Segue aquela regrinha que está lá. Não é isso. Ali Jesus foi tentado em sua messianidade. E a não ser que você seja um Messias, a tentação não é igual. Tá? A tentação não é a mesma. Aquela tentação já tem também um caráter vicário, porque ali Jesus realmente nos substitui naquilo que Adão não foi capaz de fazer e vencer a tentação. No caso de Mateus, comparado ao deserto, ao povo de Israel que falhou nisso. No caso de Lucas, comparado a Adão, que no Éden não foi capaz de fazer. Então esse é um cenário, mas o nosso foco é obviamente no batismo. Esse batismo tem um caráter e revela algumas características que eu gostaria de considerar com os irmãos, sendo a última delas, eu creio, a mais
as duas últimas mais relevantes, mas pelo menos 3 aspectos. A primeira delas, bem óbvia, é que esse batismo de Jesus revela absolutamente a sua perfeita humildade, perfeita humilhação. Você vai perceber isso na forma como Mateus escreve. João anuncia no verso 11: eu vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo, diz o texto, e vos batizará, obviamente, com o fogo. Essa descrição que ele faz aqui deixa claro que Jesus se dirige ao Jordão, verso 13, com o claro objetivo de ser batizado. Essa foi a razão. Não foi um encontro circunstancial, não foi uma coincidência. Jesus não passava ali pela região e soube da notícia de que lá estava João Batista e resolveu se batizar. Jesus foi com esse propósito, ele exatamente foi com o intento de ser batizado por João. O diálogo já deixa claro que João percebe de imediato que existe existe aqui uma contraposição, existe uma situação que João fica extremamente constrangido. A palavra de João é simples: eu deveria ir a ti, e você é que vem a mim. O verdadeiro batismo é o de Jesus. O de João é um anúncio, é um prenúncio, é um tipo, é uma sombra daquele que viria depois. João percebe isso, e por isso ele diz: eu deveria ir, e você é quem vê. Eu deveria ser batizado por ti, e você vem ser batizado por mim, porque na lógica de João, e isso está correto, aquele que batiza é maior do que aquele que é batizado. Tem em si mais autoridade do que aquele que recebeu o batismo. Por isso, na lógica correta de João, sim, eu é que deveria, de fato, ser batizado por ti. Isso aparece várias vezes no Evangelho, não sei se se lembram, mas Pedro fez a mesma coisa, numa lógica perfeita. Quando Jesus lava os pés dos discípulos, Pedro vai dizer: Senhor, os meus pés não. Por quê? Porque eu devo lavar os teus pés, não o Senhor lavar os meus. É a mesma lógica, é a mesma compreensão. Não tenham Pedro como um mau teólogo ou como, na verdade, uma pessoa desobediente. Na verdade, Pedro percebeu aquilo que muitas vezes nós não percebemos. Eu ouvi uma exposição de João 13, desse ato de Jesus de lavar os pés. E eu confesso com os irmãos, o dia que eu, de certa forma, eu não vou dizer que compreendi, porque eu não compreendo até agora, mas o dia que eu percebi o que aquilo significava, naquele local, era um auditório, eu vim às lágrimas. Porque o Deus Todo-Poderoso, o Rei dos Reis, cujo nome é maior que todos e cantamos aqui, naquele dia, estava aos pés dos discípulos. Esse é o lavar dos pés. Os discípulos olharam para o seu Senhor, o Deus Yahvé, o grande eu sou, de cima para baixo. E se isso não acontecesse, eles não teriam parte com Ele. Você consegue entender isso? Eu não. Eu não sei como o meu Deus, com toda a sua glória, um dia se colocou aos meus pés para sim me servir. E se Ele não me servisse, eu não teria parte com Ele. Não entendo. Minha capacidade não chega a compreender. Essa é a lógica de João. Como o Senhor veio a mim? Eu é que preciso ser batizado por ti. Essa é a condição de humildade. Tão grande que João afirma: eu não sou digno de desatar as sandálias dos seus pés. Veja, existia, lógico, no Novo Testamento,
uma escala de escravos. Os escravos eram classificados, colocados, obviamente, por ordem. Quando você pensa em um despenseiro, como Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 4, era talvez a classe de escravo mais alta, porque ele tinha a chave da despensa e cuidava do patrimônio, dos bens dos seus senhores. Homem de confiança, portanto, o escravo em uma escala superior, servia em casa. E assim você tem uma escala de escravos de acordo com os serviços. Sem muita dúvida, qual é, digamos assim, o serviço do escravo de menor qualificação dentro de uma casa? Qual a função dele? O escravo de menor categoria é exatamente aquele que desata a sandália do seu senhor. Pois o menor dos escravos está aqui. E veja, João não diz que ele é um escravo escalado ou definido. João diz que ele não é digno nem sequer disso. Ele não tem dignidade sequer para desatar a sandália. É um escravo que não teria nenhuma qualificação. E embora João não tenha nenhuma qualificação, ele vai até a presença de Jesus. Jesus vai até a sua presença para que ele, de fato, o batize. E a resposta de Jesus é necessário que seja assim. Portanto, o batismo de Jesus é uma demonstração clara. Não apenas o nascimento numa manjedoura, como nós costumamos pensar, não uma vida extremamente conduzida de maneira simples, nada disso. Também tudo isso é verdade, mas o simples fato dele se colocar sobre o batismo de João deixa claro, e João entende isso, que ele não é digno sequer de desatar a sua sandália, mas, no entanto, por Deus ele foi designado para batizar o Filho de Deus. Não sei se você ficaria constrangido como João, mas eu creio que João tem razão de estar constrangido aqui. Tá? Ele sabe que quem está ali é exatamente o Messias que havia de vir e aquele que ele estava esperando. A resposta de Jesus nos apresenta a segunda razão, porque esse batismo de fato, a segunda evidência que esse batismo traz, que é o fato concreto de que este é um ato pleno de obediência. Aquela obediência que Adão não cumpriu, aquela obediência que nós não temos em absoluto, mas é um ato de obediência. Jesus está, na verdade, obedecendo à vontade do Pai. Ele foi para essa finalidade. Se você observar no capítulo de número 3, a resposta de Jesus, no verso 15, é: deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Deixa porque é necessário que seja assim, diz a Nova Versão Transformadora. Tá? Deixa, literalmente, permita. Tá? Permita agora, permita no presente que seja assim. Jesus está dizendo que a condição dele se colocar sob João é temporária, é necessária, é neste momento. Claro que tanto para Jesus como para João fica claro que, passado esse momento, obviamente a ordem voltará à sua regularidade. É João se submetendo a Jesus. Mas no momento é preciso, é necessário, exatamente para cumprir esse batismo. Revela que o batismo, então, na verdade, não era, nesse caso, obrigatório para Jesus. Tá? Jesus não está aqui sendo colocado sob uma condição. Não havia uma necessidade absoluta para que ele se colocasse, mas ele o faz exatamente por uma questão de cumprimento absoluto da vontade de Deus. A verdade é que ele cumpre a justiça, convém a essa justiça. E aí você pode ir a Mateus 5, logo depois, e vai perceber que justiça, nesse caso, é tudo aquilo que está compreendido na vontade de Deus. Guardai-vos de exercer a vossa justiça como os escribas e fariseus. Quando exercerem a vossa justiça, não saiba a sua mão direita o que faz a esquerda. É sempre justiça, é exatamente o cumprimento disso. Ou seja, não passará um tio sem que a vontade, a palavra de Deus, a justiça de Deus seja cumprida. Essa justiça de Deus é que exatamente sob ela Jesus se coloca. Jesus obedece cabalmente aquilo que está ali. Note um pequeno detalhe no texto, verso 15: deixa por enquanto, porque assim nos convém.
É uma conveniência de ambos. É uma conveniência necessária, uma necessidade momentânea para João e para Jesus. Portanto, o batismo é um ato de obediência de Jesus no cumprimento da vontade de Deus. Assim como a tentação no deserto, ele está cumprindo cabalmente o que Deus quer. Ele está fazendo exatamente aquilo que Deus deseja. Ele está plenamente obedecendo o que Deus reivindica. E essa é uma obediência plena. Nesse ponto, já tem aí um caráter, digamos assim, substitutivo ou vicário. Porque qual de nós consegue obedecer plenamente à vontade de Deus? Qual de nós pode comparecer diante de Deus dizendo que a vontade dele foi cumprida na íntegra? Qual de nós tem uma obediência perfeita? E como cantamos aqui, eu volto a dizer, Deus é santo, sim, e em sua perfeição, Deus não admite meios termos. Não dá para ser muito obediente e assim agradar a Deus. É preciso ser totalmente obediente, senão não lhe agrada. Eu não sei se você percebeu, mas essa é uma conclusão simples. Eu creio que a doutrina vicária de Cristo nos ensina a dependência que temos de Jesus. Em absoluto, em tudo. Porque, veja bem, qual de nós consegue oferecer a Deus essa obediência? E onde não há obediência, só pode haver condenação. Por isso é necessário que alguém não apenas seja condenado em meu lugar, mas ao ser condenado, ele cumpra cabalmente tudo que lá está. Tem alguns escritos muito interessantes sobre a cruz e sobre a morte de Cristo, dizendo que Jesus não foi morto, Jesus se entregou à morte. E se você ler a narrativa do Evangelho de João, principalmente, você vai perceber claramente que Jesus começa a citar as profecias até que a morte chegue. As especulações, ou pelo menos os estudos demonstram, veja bem, uma pessoa crucificada é morta por asfixia. Nenhum ponto, digamos, fatal é atingido pelos pregos, porque são mãos, e geralmente ele ficava em pé sobre um pequeno, algumas figuras dão como também um furo ali para que ele possa ficar firme. Mas veja bem, ele fica sustentado na força dos seus braços e pernas. Porém, com o tempo, a força se esvai e normalmente a pessoa cai para frente. E esse peso asfixia. Por isso é uma das mortes mais cruéis que existe, porque ela é prolongada. Sustenta-se que uma pessoa para morrer assim leva por volta de 48 horas. Imagine, Jesus era uma pessoa completa, fisicamente, com um vigor físico, porque ele caminhava no deserto, ele andava por lá com seus discípulos, era capaz de jejuar, era capaz de exercer tudo isso. Portanto, uma pessoa com condições físicas normais, não era frágil nem nada. O que explica que em 3 horas ele morre? Porque ele se entregou à morte. Porque ele, na verdade, se entregou. E o texto é claro, porque Jesus diz simplesmente, Pai, eu entrego o meu espírito. Ele entregou ao Pai, no momento em que tudo estava cumprido. Vocês se lembram? Tenho sede, para que cumprisse a profecia. E quando tudo está cumprido, vem as palavras do Evangelho de João, está pago, está realmente cumprido. A palavra grega é tetelestai, que é aquela palavra que, na verdade, era anotada na pena do condenado. Vocês lembram quando Paulo diz que Jesus retirou o escrito de dívida e encravou na cruz? O escrito de dívida é isso, é a sentença. Quando alguém cumpria a sentença e saía, para que ele não fosse preso ou morto por ter fugido, quem sabe, da sua prisão, do seu cárcere, anotava-se atrás, está quites, está pago, ou tetelestai.
Esse era o escrito de dívida. E João vai dizer que exatamente essas palavras Jesus diz na cruz. Está pago. A dívida, a pena foi quitada. E então ele diz, sim, Pai, eu entrego o meu espírito. Portanto, esse cumprimento absoluto, essa obediência cabal, perfeita, sem ressalvas, aparece exatamente no ato de Jesus que diz a João, nos convém, por enquanto, para se cumprir a justiça. E você vai percebendo por que Jesus, o Pai diz lá dos céus, que é este Filho que me agrada. Porque ele cumpre uma obediência absoluta. Mais do que isso, e aí sim, olhando para o batismo, uma pergunta natural surge. Se você puder, olhe lá no capítulo de número 3, veja o verso 11. Diz aqui, eu vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso que eu, cujas sandálias não sou digno de levar, ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo, numa referência obviamente a Pentecostes, que é um ato de juízo também. Mas de qualquer forma, veja bem, eu vos batizo com água para arrependimento. O batismo de João era para arrependimento. Ou era causado pelo arrependimento, você se batiza porque você se arrependeu, ou era promovido para levar as pessoas ao arrependimento. Aliás, é essa, obviamente, o anúncio de João. Capítulo 3, por exemplo, verso de número 2, arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Arrependam-se. Há um arrependimento envolvido aqui. Portanto, todo aquele que se batiza em João, se batiza para arrependimento. É essa a questão. A pergunta que, de fato, é fundamental, a questão crucial aqui, é, afinal de contas, por qual pecado Jesus está se arrependendo? Por qual pecado Jesus se arrependeu naquele dia? Ele não possuía pecado, como cremos. Esse é o batismo vicário. Ele se arrependeu por mim e por você. Dado exatamente, vou usar a palavra novamente, a nossa incompetência de arrepender. Se você é como eu, esse é meu sentimento. Porque o meu arrependimento de hoje, infelizmente, vai ser o arrependimento de amanhã. Porque meu arrependimento é completamente imperfeito, insuficiente, incapaz, impotente de agradar a Deus. Eu não me arrependo perfeitamente. Me lembro de um amigo meu, que falando e conversando sobre perdão e arrependimento, ele disse, isso é importante. Eu, inclusive, peço perdão a Deus antes de cometer o meu pecado. Sabe, tipo cartão de crédito, eu gasto agora, pago depois, é mais ou menos isso. Rapaz, que sentido isso faz? Não é, eu peço perdão antes. Que essa é a nossa característica. A gente sabe que vai errar, sabe que vai pecar e se arrepende do pecado, mas certo de que vamos cometer o mesmo pecado novamente. A pergunta é simples. Esse arrependimento que nós temos, ele de fato é suficiente para que Deus nos perdoe? O arrependimento que você faz no momento de confissão na igreja é suficiente para que Deus te perdoe, concorda? Quando você ora, arrependido, sofrido com o seu pecado, isso é o suficiente para agradar o Deus santo, perfeito e justo. De maneira que o seu arrependimento seja também perfeito e seja também justo. Não. Deus, quando te perdoa, é baseado no arrependimento dele, não no seu, não nas suas emoções, não na sua ética, não na sua moral,
não na sua capacidade de realmente reaver e refazer as coisas erradas que você faz. Não é aí que está exatamente o arrependimento. O arrependimento está lá em João, está lá no batismo, quando naquele dia Jesus, sim, arrependeu-se por mim, e quando saiu das águas, o Pai disse: é Ele que me agrada, não sou eu. Quem me agrada, quem me traz prazer é Ele, o Filho dele, porque Ele estava naquele dia em meu lugar. Esse é, obviamente, um batismo vicário que é, inclusive, pré-anunciado na Escritura. Se não, me acompanhe. Esdras, capítulo de número 9. O livro de Esdras, no retorno a Jerusalém, na construção, como sabemos, do templo, e nessa passagem, capítulo de número 9, nós temos desde o verso 1 uma oração de Esdras pelo pecado do povo, uma oração de arrependimento, que usamos às vezes na igreja. Verso 5, na hora do sacrifício da tarde, é interessante, esse sacrifício da tarde foi exatamente a hora em que Cristo foi crucificado, lembre-se, mais ou menos nesse horário em que Cristo morreu de fato, exatamente na hora do sacrifício da tarde, porque a expiação aconteceu como acontecia naqueles mesmos horários. Se você comparar, se você verificar qual é o horário do sacrifício da tarde, você vai ver que é exatamente a hora em que Cristo se entrega ao Pai. O sacrifício perfeito na hora e no momento pré-anunciado, ou pelo menos tipificado anteriormente. No verso 5, então, durante o sacrifício da tarde, levantei-me, diz Esdras, da minha humilhação, com as vestes e um manto já rasgado, simbolizando o arrependimento, me pus de joelhos, estendi as mãos para o Senhor meu Deus e disse: meu Deus, estou confuso e estou envergonhado para levantar a Ti a face, meu Deus, porque as nossas iniquidades se multiplicaram sobre a nossa cabeça e a nossa culpa cresceu até os céus. Desde o dia dos nossos pais até hoje estamos em grande culpa, e por causa das nossas iniquidades fomos entregues nós, os nossos reis, e assim ele segue até o fim, chegando ao verso 10, dizendo: pois deixamos os teus mandamentos. Esdras está pedindo perdão a Deus pelo pecado de todos eles. E o pecado descrito aqui no livro de Esdras é porque os filhos de Israel tomaram para si esposas dos povos. Esse é o pecado pelo qual Esdras está pedindo arrependimento. Detalhe: Esdras era casado. Percebe? Afinal de contas, que esposa Esdras tomou para dizer nós? Não, isso é um tipo de Cristo Jesus. Isso é chamado de arrependimento nacional. Esdras se arrepende pelo seu povo, incapaz de se arrepender e reconhecer sua falta. Claro que não é um arrependimento perfeito, mas nem vicário, mas é um arrependimento que anuncia um arrependimento futuro. Este arrependimento de Esdras. Quer ver um outro exemplo? Conhecidíssimo texto do profeta Daniel, que nós lemos nos nossos momentos de confissão de pecados na igreja, em que Daniel faz a oração de confissão que lemos no capítulo 9. E Daniel diz assim, no verso 5 também do capítulo 9, temos pecado e cometido iniquidade, procedemos perversamente, fomos rebeldes, apartando-nos dos teus mandamentos e dos teus juízos, não demos ouvidos aos teus servos, os profetas, que em teu nome falaram aos nossos reis, nossos príncipes, nossos pais, como também a todo o povo da terra. Ou seja, mais uma vez está Daniel fazendo um arrependimento nacional. Daniel está arrependendo-se em nome do povo, em nome da nação de Israel. Percebem? É um tipo. O que lemos em Mateus é Jesus se arrependendo pelo seu povo.
num cumprimento desses tipos, agora o antitipo, que é Jesus, revela exatamente que ele cumpriu exatamente o ato que foi pré-anunciado. Ele se arrependeu exatamente pelo seu povo. Isso não deveria ser novidade para nós, de forma alguma. Que você sabe que Paulo vai escrever aos Coríntios e dizer que nós não sabemos orar como convém. Então, por isso, o Espírito de Deus intercede por nós, com gemidos inexprimíveis. Desculpa de novo a expressão, me incluindo totalmente nela, somos incompetentes para orar. Quando Deus ouve oração, não é porque eu oro bem, não é porque eu sou sincero em minha oração, é porque o Espírito de Deus intercede porque eu não sou capaz de orar. Quando lemos João 4, fica evidente que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. E espírito e verdade ali não é o seu espírito, como obviamente não é a sua verdade. É uma referência ao Espírito de Deus e à verdade de Deus. Portanto, lamento informar, não sabemos adorar como convém. Nossa adoração não é suficiente para agradar a Deus. Por mais sincero que eu seja, por mais honesto que eu seja, por mais emotivo que eu esteja, e esteja emocionado sim, porque Deus de fato nos emociona, mas não é suficiente. A adoração desta manhã foi recebida nos céus, se ela for feita em Cristo Jesus, por meio do Espírito de Deus. Do contrário, apenas música, que não é suficiente para de fato honrar e glorificar o nosso Deus. Pois bem, não sei orar, não sei adorar, por que eu saberia me arrepender? Também não sei. Também não sou capaz. E Deus envia seu Filho, obviamente, para promover esse ato, para arrepender-se exatamente em nosso lugar, para que a justiça seja feita. Portanto, quando o céu se abriu, e Jesus disse, o Pai disse, este é meu Filho amado, em quem eu me agrado, em quem eu tenho prazer, satisfeita está a justiça de Deus. E, meus irmãos, pela grande ato perfeito de misericórdia dele, nós estávamos lá em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus, o meu arrependimento é aceito diante do Pai. Que é o conceito muito claro de propiciação ou propiciatório, conforme a Escritura nos ensina. E em João fala que ele é a propiciação, ele é o propiciatório. Propiciatório é exatamente a tampa da arca da aliança. Ali está o propiciatório, a propiciação é feita ali. O sangue era aspergido aqui. Dentro da arca está exatamente a tábua, inclusive a vara de Arão, e a tábua da lei que nós transgredimos. Segundo os bons teólogos, o fato é que antes de Deus ver a lei quebrada, ele enxerga a lei quebrada pelo filtro, pelo crivo de um sangue que está derramado sobre a tampa. E é exatamente isso que propicia o pecado que cometemos. Ou seja, sem ele, podemos nos arrepender como tanto que quisermos, mas não é arrependimento verdadeiro. Com ele, podemos nos tornar como Judas e sofrer do remorso e da culpa até a morte, porque culpa mata. Mas não estaremos livres, obviamente, dessa culpa, a não ser que Cristo Jesus tenha substitutivamente se arrependido por mim. E agora, quando eu me arrependo, e devo me arrepender, esse arrependimento que eu tenho é confiado no arrependimento dele. E é esse que agrada ao Senhor. Não sei se fica claro, mas sem essa obra vicária, meus irmãos, o machado está posto à raiz de João, e o fogo não se exterminará. Ele cortará e jogará lá. Por isso, de João, arrependei-vos.
Mas como eu vou me arrepender de tal forma que isso se torne agradável ao Senhor? Não serei capaz, por isso Deus envia o seu Filho, o nosso Redentor, para se arrepender por nós, vicariamente, cumprindo a obra perfeita de Deus. Ele obedece plenamente, ele se arrepende plenamente, ainda que o pecado não seja dele, e ele, obviamente, expia a culpa. A obra perfeita de uma expiação tão necessária, de um ato vicário, de um ministério vicário, digamos assim, tão essencial a todos nós. Qual é a, digamos, relevância de tudo isso, para poder concluir aqui essa exposição e abrir um espaço para o pinga-fogo, né? Diz ele que eu estou acostumado com pinga-fogo. Já falei brincando ali, o pessoal deve ter pensado mais acostumado com pinga do que com fogo, né? Mas poder abrir espaço para esse diálogo, digamos assim, que conclusão nós deveríamos e podemos chegar? Eu gostaria de fazer 2 aplicações, para que o irmão entenda. Uma delas já fiz ao longo desse período, e de maneira muito simples. Próxima vez que você curvar a sua fronte para se arrepender do seu erro, da sua culpa, lembre-se de agradecer e de confiar em Jesus, não em suas palavras, não em seus sentimentos, não na sua decisão absoluta de mudar a sua ética e sua maneira de conduzir, mas se arrependa e faça isso confiado no arrependimento dele. Como você ora e pede a Deus, e expressa a Ele as suas necessidades, seus pedidos, porque Ele nos ensinou a pedir, e quando você o faz, você faz confiado, obviamente, na operação do mesmo Deus, porque é em nome dEle e por meio do Espírito. Como você adora, e vem adorar ao Senhor, e ao cantar aqui, você não confia na sua sinceridade, você não confia na sua afinação, você não confia nos seus ensaios necessariamente, você não confia nisso, você confia que na realidade Deus receberá, porque é Ele quem recebe a adoração. Obviamente porque ela vem mediada pelo próprio Deus, dado o grau de dependência que temos dele. Então, em primeiro lugar, lembre-se disso. Aqui o que eu estou dizendo é: arrependa-se mesmo, reconheça seu pecado, reconheça suas faltas, reconheça quão distante de Deus você caminhou, reconheça que muitas vezes na nossa conduta é medíocre diante do nosso próprio padrão ético. Reconheça. E se disponha a mudar a sua vida definitivamente naquele grande significado da palavra arrependimento, chamada metanoia, mas se dispõe a mudar. Mas lembre-se, confie no arrependimento perfeito de Cristo Jesus, porque é Ele que de fato nos livra, obviamente, da pena e da culpa. Essa é uma primeira aplicação. A segunda é, talvez você não tenha percebido o quanto isso é importante, porque diante de nossa vida e diante de nossas faltas, nós temos 2 caminhos, certo? Na verdade 3, mas 2 caminhos humanos. Se não for com Cristo, nós temos 2 únicas possibilidades. A primeira delas é nos tornar hipócritas e praticar uma religião divorciada do nosso coração. Os seus lábios me honram, mas o coração está longe de mim, diz o Senhor, e é o caminho. Então, obviamente, eu vou fazer uma confissão de pecados cerimonial. Ela vai ser simplesmente uma parte da minha liturgia. Eu vou sentar, faz parte da liturgia, então eu confesso meus pecados, mas não há arrependimento. Como fez o meu amigo, eu, na verdade, uso aqui o meu cartão de crédito. Então, eu peço, porque quando eu pecar, eu já pedi o perdão antecipado. A coisa meio que caminha numa hipocrisia. É o caminho da hipocrisia, não tem outro caminho. Por quê? Porque, na verdade, eu não estou arrependido de verdade. E o meu arrependimento, a minha confissão é um ato religioso, um ato litúrgico, um ato cerimonial divorciado da minha vida. Eu não sinto nada. Eu não sinto culpa.
Minha consciência não pesa, minha consciência cauterizou, como diz Paulo, e não pesa. E ao mesmo tempo que eu digo ao Senhor, me perdoe, é ao mesmo tempo que eu estou disposto a continuar a mesma vida. Isso só tem um nome, é hipocrisia, não tem outra forma de descrever. O outro caminho é viver um dilema de culpa que nos deprime. Porque se você for um pouquinho só honesto com você mesmo, ao se arrepender do seu pecado, você deve cair em desespero. Por quê? Porque eu vou cometer o mesmo pecado que eu estou pedindo perdão. Porque eu já pedi perdão diversas vezes ao Senhor por esse pecado. Eu perdi a conta de quantas vezes eu prometi ao Senhor que não iria pecar mais, não dessa forma. E cá estou eu diante dele dizendo, Senhor, me perdoa, porque eu fiz de novo. E fiz de novo. E fiz novamente. E outra vez, e outra vez. E parece uma escravidão que leva as pessoas a uma condição de enfermidade psíquica. É interessantíssimo isso. Eu tinha um contato com uma professora da universidade, que era psicóloga. Ela me ajudava nos nossos aconselhamentos. E ela fazia pesquisa, muita pesquisa com seus alunos. E um dia, essa professora, que era da Igreja Batista, inclusive, me disse, em uma certa ocasião, pastor, o senhor iria se surpreender com o número de evangélicos que nós temos que internar em casa de repouso. Porque a fé não faz bem a eles. Porque, se você concorda comigo, é muito, mas muito difícil lidar com a culpa. A culpa consome, a culpa destrói, a culpa, na verdade, vai corroendo a nossa vida. Então, esse é o caminho da enfermidade. Porque eu vou percebendo cada vez mais, quanto mais honesto eu sou em minha oração, no meu arrependimento, mais eu reconheço quão pecador eu sou. Como a minha condição humana é, de fato, degradante. Então, você tem essas duas opções. Se tornar um hipócrita, ou se tornar uma pessoa doente. Salvo se você crê que Jesus é o nosso substituto vicário. Porque quando eu percebo que não sou eu, nem meus atos, nem a minha sinceridade, mas é Ele, o meu coração entende sim, Deus atendeu a minha oração. Eu estou perdoado diante dele. Estou limpo. E posso agora caminhar com ele em paz. Não confiado em mim, mas confiado nele. Não sei se vocês concordam ou não comigo, fiquem à vontade para discordar, mas eu acho que é o único caminho que a minha saúde é mantida. Psicologicamente, eu não conviveria. Imagine vocês o que se passa no meu coração ao estar aqui falando da palavra de Deus para os irmãos, de fatos e de erros e de pecados que eu cometo. Essa é a nossa condição pastoral. O seu pastor, que é pecador como vocês, veio aqui e aí anuncia uma mensagem condenando um pecado que ele comete. Como é que você imagina que essa pessoa está? Ou ele é um hipócrita, ninguém pode fazer, mas ele sim, ou ele vai ficar doente. Porque toda vez que anunciar o pecado, é o meu pecado, do meu pecado que eu estou falando. Ou então, ele confia na graça soberana de Cristo Jesus, e nele ele sabe que está perdoado, e portanto, por parte de Deus, somos nós habilitados a anunciar a palavra. Não sei se você compreende, mas essa é a extensão importante no dia a dia, de nós cremos sim, que naquele dia, Cristo arrependeu-se por mim. Cristo, de fato, se batizou sob João, para que eu e você pudéssemos ter, nesta vida, paz no nosso coração. E tivéssemos ânimo, estímulo para caminhar em santidade, corrigindo a nossa vida dia após dia, certo de que pecaremos de novo, mas que cada vez Deus irá tratar com o meu pecado e comigo, se eu for
honesto e sincero com Ele. Ou seja, é exatamente isso que nós devemos chamar de ato perfeito. Deus foi perfeito no seu ato. A expiação vicária é perfeita. Sua justiça foi plenamente atendida. E, obviamente, a sua misericórdia estendida àqueles a quem Ele chamou. Você compreendeu isso? Não sei você, mas eu, cada vez que falo desse assunto, tenho digamos assim, um bálsamo no meu coração. Eu falo baseado, obviamente, na confiança que temos e que tenho nele. Ele cumpriu a obra perfeita em meu lugar. E é por isso que hoje eu sou agradável à presença de Deus. Porque o Filho que o agrada, de fato, me representa diante do Pai. Espero ter contribuído com os irmãos de fato. E espero que você entenda a importância de todos esses atos. Obrigado, que Deus os abençoe.